Eu tô dando uma olhada aqui no número de cartões amarelos que houveram nessa partida e me surpreendi. Foram 3 cartões amarelos pro Vila, pro Elias, Guilherme Parede e Júnior Todinho, e 4 cartões amarelos pro Coxa, sendo que um deles acabou ocasionando o cartão vermelho, né? Que foi para o Filipinho, o Felipe. Teve um cartão também pro Jaci, pro Zeca e pro Thiago Kozer. Por que eu tô falando disso agora, logo no começo do vídeo? Porque esse jogo, essa vitória do Coxa por 2-1, que coloca o Curitiba temporariamente na liderança, foi um dos poucos jogos que eu tenho memória, que eu me lembro, que eu sentei na ponta do sofá e fiquei tenso durante o jogo. Só que eu não fiquei tenso por um jogo bom, com um jogo com muitas chances, um jogo assim emocionante, não. Eu confesso que eu fiquei tenso, porque eu fiquei muito, mas muito preocupado. E aí, você pode pensar até por um lado positivo, às vezes pelo meu lado altruísta, enfim. Mas eu fiquei muito preocupado com os jogadores, porque eu estava para ver a hora de algum dos jogadores, seja do Coxa ou do Vila Nova, sofrerem uma grave lesão e acabarem sendo substituídos. Se não, indo parar em situação pior. Porque esse foi um dos jogos mais violentos que eu vi nos últimos anos, e certamente foi o mais violento da competição, e muito disso se deve ao árbitro, né, o nosso querido Gustavo Hervino Bauerman, que fez uma das piores arbitragens que eu já vi, não só na Série B, mas nos últimos anos do futebol brasileiro. E é óbvio que eu vou analisar tudo que aconteceu, eu vou tentar trazer todos os lances, tudo de importante que aconteceu nessa partida, nesta incrível vitória do Coxa em cima do Vila. E, obviamente, vai ter muita crítica para o senhor Luizinho Lopes. Então fica aí no vídeo até o final, que a gente já volta depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que quase saíram do Oba de maca. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E olha, sem mais delongas, vamos para as escalações aqui na tela. E o Vila, vou começar falando do Vila, tá? Você torcedor do Coxa, fica aí também, que é óbvio que eu vou falar do Curitiba. Mas começando a falar do Vila, eu já tenho que começar a minha crítica da escalação. Porque o Vila veio com um meio de campo formado por 3 volantes, entre aspas. 3 volantes. Veio com João Vieira, Arilson e Igor Henrique. Só que veio com 3 volantes e 3 jogadores de frente. O Dodô pela direita e o André Luiz como o referência, vindo como jogador centroavante. E cara, essa escalação é péssima em vários sentidos. Primeiro que o Vila com esses 3 jogadores de meio, contando com o Igor Henrique, cara, você entende o óbvio, eles não conseguem cobrir os espaços que o Vila precisa. Não conseguem porque o Igor Henrique, ele fica completamente sem função em um time onde ele joga de meia sem uma prerrogativa específica. O Igor Henrique não é armador, o Igor Henrique não é um meia articulador, o Igor Henrique não é um volante. O Igor Henrique, ele é um jogador ofensivo, para ser escalado, por exemplo, como até um segundo atacante. Sabe, é onde ele rende mais. Ele é um jogador elemento surpresa no ataque. E o Dodô, senhor Luizinho Lopes, ele é um meia, criatura de Deus. Ele é um meia, ele não é um ponta para ser jogado pelo lado direito. E foi exatamente isso que o Luizinho fez, para enfrentar um Coxa muito bem posicionado. Um Coxa que é o segundo melhor mandante do campeonato, atrás apenas do rival do Vila, o Goiás, e que veio com uma comissão de frente muito forte. Josué, Ronier, De La Torre, Yuri Castilho, só bombardeio ofensivo para forçar o contra-ataque e, com qualidade, controlar as ações na parte ofensiva. Obviamente também temos que falar do meio, formado pelo Sebastião Gomes e pelo Filipinho, né? E tem nas laterais o Zeca e o Alex Silva, né? Formando também essa dupla de laterais. Cara, o jogo tava... Na escalação, tava claro o que ia acontecer. O Vila ia tentar subir de forma atabalhoada pro ataque,
tentando subir os seus volantes para tentar ajudar na armação, porque o Dodô, como meia, estava jogado pela direita, então não era o meia armador. O time sem meia armador e sem posicionamento determinado para seus jogadores. Olha, eu até gosto de um time que surpreende na mobilidade de seus jogadores, mas os jogadores em tal questão precisam entender essa mobilidade, e não é o caso do Villa. O Villa não é um time para ficar com jogadores de mobilidade. Ele é um time posicional que precisa de variação de posição. E não só ficar correndo para um lado para o outro sem ter algo determinado a fazer. Por exemplo, o Guilherme Parede, ele é um jogador que cai muito pelo lado esquerdo. Mas ele não precisa, ele pode cair pelo lado direito. Contanto que algum outro jogador cubra aquele lado. Que no caso seria o ponta. Só que o ponta é o Dodô, que é um meia. Então o que aconteceu? Começa a partida e o Villa sobe pro ataque bagunçado, mas parecendo que tem um interesse. Propor o jogo, segurar a bola no campo ofensivo. Pelo menos é o que se parecia nos primeiros 10 minutos. Só que aí, no primeiro ataque do Coritiba, fica muito claro que o Villa está totalmente bagunçado. O João Vieira teve que fazer cobertura do Elias e inclusive teve que fazer cobertura do Formiga, que não estava fazendo nada em campo. Juntando com o Igor Henrique e com o Alex, com o André Luiz, eram 3 jogadores a menos no Villa. O André Luiz, cara, brigando ali no campo ofensivo, mas fraco ofensivamente. O Igor Henrique, nada em campo. E nem é culpa dele, precisamente, mas é culpa da escalação horrorosa do Luizinho Lopes. E o Formiga, tecnicamente, muito abaixo. Tudo bem que ele nem é um primor, tecnicamente, mas hoje, pelo amor de Deus, não fazia nada na ofensiva, não fazia nada na defesa. E pelo lado dele, o Coritiba fez a festa. O Ronier e o Josué estavam jogando fino da bola. Primeira chance de gol foi um compilado de chances criadas pelo Ronier e pelo Josué, e fazendo o que bem quisesse. O gol que o Coritiba faz por volta dos seus 13 minutos, que é um gol contra, uma bola que vem pelo lado direito, é cruzada e o Thiago Pagnussá acaba empurrando para as redes, foi uma consequência natural. Nem precisava ter sido gol contra. O Coxa ia chegar no gol. E isso ficou provado, eu vou falar mais à frente. Coxa fez o gol e o Villa, nada. Desculpa, o Villa é uma bagunça. Completa bagunça em campo. E aí vamos lá. Cara, foram tantas coisas que aconteceram nesse jogo, tantas coisas erradas, que vamos começar. Primeiro, uma bola que foi cruzada na área, e aí há um contato dentro da área que o juiz marca pênalti. A princípio, os jogadores do Villa reclamaram de agressão naquele lance. Antes disso, o juiz já tinha deixado alguns lances correrem e já tinha marcado algumas faltas muito duras. O jogo estava surpreendentemente violento, com faltas graves, faltas duras, que o juiz ou não marcava ou marcava e nem cartão dava. E aí teve esse lance que foi uma cotovelada do jogador do Coxa, no caso, se não me engano, era o Jaci, que acaba acertando o rosto do jogador do Villa. Eu não me lembro o nome. E, cara, é uma cotovelada, tá? Não é um lance sem querer, não é um lance que o juiz interpretou como não intencional. Desculpa. Isso é uma cotovelada. Ele tava com o braço em determinada posição e ele faz o movimento. Ele faz o movimento de contato com o rosto do vilanovense, jogador vilanovense. O juiz marca pênalti, tudo bem. Dá o cartão amarelo. E aí eu vou fazer dar uma opinião muito específica, que você pode concordar ou discordar, tá? Fica a seu critério. Mas isso aí foi muito agressão para vermelho. E você pode até argumentar, não, mas é porque o juiz não pode dar dupla punição de acordo com a regra. Se é falta dentro da área, ele tem que ser para amarelo e o pênalti. Tudo bem. Só que na regra diz o seguinte: quando a infração ela não envolve a disputa de bola, interprete isso como uma agressão. Quando há uma agressão dentro da área, independente de ser marcado pênalti, tem que ser cartão vermelho. Agressão é cartão vermelho, independente do que aconteça. Fora de campo, com a bola parada, não importa. É pra vermelho. E isso teve uma importância significativa no jogo. Por quê? O juiz não deu esse vermelho, deu amarelo. E se naquele nível de contato o juiz estava dando amarelo, o jogador logo interpreta, pô, posso fazer o mesmo. Ele no máximo vai dar amarelo. O Villa cobrou o pênalti e fez o gol, uma cobrança do Dodô, que o Morisco quase pegou.
e fez o gol, né, de empate do Vila, que não jogava bem. Fez o gol, mas não era um time que levava grande perigo ao goleiro Morisco. Pouquíssimo. Poucas jogadas, pouca capacidade ofensiva, pouquíssima capacidade defensiva. E os lances continuaram a ser agressivos, continuaram a ser ríspidos e muito mal controlados pelo péssimo árbitro que estava apitando o jogo de hoje. O senhor Gustavo Bauerman, pelo amor de Deus. Muitos lances para cartão, não só do Coxa, mas do Vila também. O juizão tava deixando passar de boaça. E tava ficando tenso o jogo, perigoso. Um jogo, olha, é muita sorte que não tenha saído ninguém gravemente machucado nesse jogo. Os lances se seguiram violentos, cada vez mais duros. Teve uma falta duríssima em cima do Filipinho, que era uma falta para cartão. Se não me engano foi até do Guilherme Parede, posso estar enganado. Era uma falta para cartão. Esse jogador que já tinha cartão amarelo, e o juiz tinha dado cartão amarelo não tinha muito tempo, ele faz algum comentário com o juiz, provavelmente alguma reclamação, algo que incomodou o juiz. E aí o juiz, que na minha concepção, pelo que eu entendi, esqueceu que ele tinha cartão amarelo, foi lá e deu o segundo. Tanto ele esqueceu que ele foi cobrado pelos jogadores do Vila para poder dar o cartão vermelho. Então ele viu o que tinha feito, viu a cagada que tinha feito, com todo respeito, tá? Uma cagada, tinha feito uma cagada. E aí ele vai e expulsa o jogador do Coxa. E olha, o Coxa já era pra estar com um a menos, mas não o Filipinho. Era pra ter saído o Jaci no lance de cotovelada do pênalti. Essa era a expulsão que ele tinha que ter feito. E aí ficou quase como que uma compensação. Só que não funcionou. Sabe por quê? Porque o Coxa com 10 jogadores, um a menos, o Coxa era melhor do que o Vila. Ele continuava melhor do que o Vila. Não só ele era melhor, como era um time mais coeso. Parecia que era o Coxa que tava com um a mais. Porque é absurdo como o Vila estava bagunçado, taticamente. Uma bagunça, cara, terrível. E todo técnico brasileiro tem essa mania, só deixa pra mexer no intervalo. O Vila tava tão zoado em campo que ele tinha que ter mexido ainda no primeiro tempo. Como ele não fez isso, sabe o que aconteceu? O gol do Coxa. Numa jogada, adivinha por onde? Lado direito. Nas costas do Formiga, que não jogava nada nessa partida. A jogada é feita pelo lado direito e é feito um cruzamento. E olha quem tava na área pra finalizar. O Jaci, que tinha recebido uma orientação do Mozart pra formar uma linha de 5 na defesa, e quando o Coxa recuperasse a bola, ele iria subir pra fazer o pivô ofensivo. Cara, o Jaci, que era pra estar expulso, foi o cara que fez o gol do Coxa, entende? E aí, o Coxa não tem nada com isso, tá? Não tem nenhuma culpa do que aconteceu. O Coxa fez a parte dele. E um belo gol, um gol bem construído. Lembrando, detalhe, vou repetir. O Coxa tinha um a menos. E o Coxa tava dando totó no Vila no primeiro tempo. Tava envolvendo o Vila com toques fáceis de bola. E aí chegou o seu gol. O Jaci conseguiu empurrar, antecipando a zaga, fazendo 2-1 pro Coxa. E olha, naquele momento ficou muito claro, pelo menos pra mim, que o Vila não ia conseguir o empate. Não ia. Eu esperei o jogo todo, né? Obviamente, porque eu não... né? Como se diz, a gente tem que comprovar. Mas, cara, não mostrava estrutura ofensiva pra isso. Segurança defensiva zero. Meio de campo bagunçado. E aí fomos pro segundo tempo. O Vila fez algumas mudanças logo de saída. Entrou no Vila o Igor no lugar do William Formiga. Uma ótima mudança, importantíssima. Que essa foi correta. Entrou também o Poveda no lugar do Arilson. Ok. Só que o jogo continuou nas mãos do Coxa. Mesmo o Coxa sem a bola, e eu já falei isso várias vezes, o Coxa era muito superior. O Josué desfilava no Oba. Hoje o Josué fez uma das melhores partidas que eu vi ele jogar. Josué. O Ronier também era outro jogador muito perspicaz, muito participativo, muito intenso e perigoso. O Coxa estava muito bem. E eu preciso falar, obviamente, do Jaci. Porque pra mim, o melhor jogador da partida foi o Jaci. Mesmo tendo feito o pênalti, o Jaci marcava muito bem, muito posicionado, saía pro jogo, tava em tudo quanto era parte do campo. Cara, um jogador onipresente. Tudo bem que o Josué fez uma partida inacreditável. Mas eu ainda digo que o Jaci foi melhor por tudo que ele representou dentro desse jogo. Só que o segundo tempo ainda teve mais coisas. Primeiro que o Vila com as mudanças não mudou muito. Mudou mais a perspectiva.
O Vila viveu de cruzamento. Um time que precisava jogar com a bola nos pés vivendo de cruzamento. Isso porque o Dodô foi pro meio. Ele foi pro meio de campo para ser o meio articulador, que era onde ele tinha que ter começado como titular. E aí o Luizinho faz essa correção, mas a vaca já tava indo pro brejo. Então o jogo continua, um jogo muito violento, muito brigado. O Todinho entra no segundo tempo, uma substituição erradíssima do Luizinho, porque deveria ter entrado o Pajé naquele momento. Ele coloca o Todinho pra brigar. Ele colocou o Todinho em campo só pra arrumar confusão. E foi só isso que o Todinho fez o jogo todo. Confusão. E era confusão, briga e pancada e falta pra amarelo que o juiz não dava, falta pra amarelo que eventualmente ele dava, algumas chegadas que pra mim podia ser até pra vermelho, que ele não dava, tapa na cara, mão no rosto, começou a rolar a rodo, o povo tava cagando e andando. Porque o juiz não tava mais com controle da partida, o juiz perdeu completamente a noção do jogo, a noção de controle do jogo. E ficou um jogo feio. Pro Coxa, maravilhoso, tava ganhando de 2-1, controlando o jogo, tendo chances perigosas. No primeiro tempo já tinha tido uma chance, que era um chute, se não me engano foi do Josué, que uma bola encobrindo o House, que pegou no travessão. E no segundo tempo teve vários contra-ataques perigosos, várias chegadas perigosas, momentos perigosos, mesmo com 1 a menos. E o Vila na base do chuveirinho, na base do cruzamento, porque não tem treino tático. É um time sem treinador. Luizinho Lopes, desculpa, mas é um técnico muito fraco. Muito fraco. O Mozart, pelo contrário, com 10 jogadores, ele arrumou o time com uma linha de 5. E colocando um jogador da defesa pra sair e compor o meio de campo sem a bola. Aliás, com a bola, né? Que é o Jaci. Ele arrumou o time com 10 jogadores, coisa que o Luizinho não conseguiu com 11. O resultado é que foi um jogo muito perigoso pros atletas, culpa da arbitragem. Um jogo muito duro. Teve um pênalti pro Coxa, que o Coxa, cara, é pênalti, tá? Uma bola na mão, que pega na mão do jogador do Vila, e aí há o argumento de que o jogador estava fazendo um movimento natural, que estava recolhendo o braço. Negativo. Desculpa, cara. Olha, eu sou um cara que defendo muito futebol goiano, vocês sabem muito bem, mas perdão, não tava mesmo. Ele pode até estar fazendo um movimento natural, isso eu concordo, mas sem querer também é infração. Sem querer também é falta. No jogo de terça-feira entre Goiás e Remo, o Remo teve um pênalti contra numa bola onde o jogador estava caindo, o jogador do Remo estava caindo, e seu braço, que não estava junto ao corpo, acabou sendo tocado pela bola, dentro da área. E o juiz corretamente marcou o pênalti. Por quê? O movimento do jogador era natural. Só que o lance é pênalti mesmo assim, porque a bola pega na mão, e a mão está distante do corpo, está ampliando o alcance do corpo. Mesmo que seja sem querer, também é infração. E aí o juiz não deu, e sim, o juiz beneficiou mais ainda o Vila, porque o Vila poderia, na base da pressão, do Bumba Meu Boi, do seja o que Deus quiser, o Vila poderia ter chegado ao seu empate, só que não tinha futebol para chegar nesse empate. O Pajé e o Vinícius Paiva só foram entrar no final do jogo. O Pajé não teve nem tempo e nem capacidade para fazer alguma coisa naquele pequeno período de tempo. O Vinícius Paiva já não tem essa capacidade de jeito nenhum, ele pode ter 90 minutos, que eu acho ele fraquíssimo. E o Vila foi o Vila atual, que é um time bagunçado, um time sem técnica, um time sem organização tática, um time sem padrão ofensivo, sem padrão defensivo, uma bagunça. E sinceramente, o torcedor do Vila não merece o time que tem em campo. E não é nem só os jogadores, porque os jogadores do Vila, em muitos momentos, mostraram muita raça. Só que, tem um detalhe, violência não é raça, tá? E em muitos momentos eu vi raça, em outros momentos eu vi violência. Violência, agressividade, chegadas perigosas, falta de noção com o seu companheiro de profissão. E eu não falo isso só do Vila, falo isso também do Coxa, que em muitos momentos teve chegadas duríssimas, que quase levaram jogadores ao DM. Alguns desses aí com certeza vão. Pelo menos o André Luiz eu sei que vai porque machucou a mão. Esse aí certamente vai ter alguma coisinha ali. O Coxa foi uma vitória diante de uma batalha, de uma guerra dentro de campo, né? Pro Vila foi uma derrocada dentro dos seus domínios. E a torcida do Vila fez sua parte, encheu o Oba, pressionou, fez tudo que pôde, apoiou o time, lotou o estádio. E o time não correspondeu. Só que nesse caso, eu nem coloco muita culpa nos jogadores. Porque os jogadores, a gente sabe a capacidade que eles têm.
sabe? Eu coloco a culpa sim no treinador. O Luizinho fez um péssimo trabalho na partida de hoje, tanto na escalação quanto nas substituições. As duas primeiras tudo bem, o resto ele errou tudo que podia, sabe? E não sabe, cara, não sabe organizar o time em campo, não tem a menor noção de como fazer isso. Não é à toa que ele treinando o Paysandu, ele não conseguiu vencer nenhum jogo nessa Série B. Não é à toa. Ah, venceu alguns jogos com o Vila. Cara, o Vila venceu apesar do Luizinho e não por conta dele. Já o Coxa dorme líder, é o Coxa líder. Depois de sobreviver a essa guerra, né, aqui no Oba, acabou líder da Série B, mesmo que temporariamente vai aguardar o Goiás, né, o jogo do Goiás, para saber se ainda permanece no topo da tabela. Agora, certamente, se não brigar pelo título, pelo acesso, com certeza, é um time que tem tudo para subir, até com uma certa, como se diz, né, até com uma certa pomposidade, com o peso de sua camisa e também, obviamente, com bom futebol apresentado, deve subir novamente para a Série A, que é o lugar do Coxa, né? Um time tradicionalíssimo que já foi, inclusive, campeão brasileiro. Mas e aí? O que você achou desta guerra em campo, desta batalha do Oba? O que você achou aí desse jogo? O que você achou dessa arbitragem? E concorda com os lances? O que você achou das escolhas do árbitro, né? De como ele conduziu essa partida? Você, torcedor do Coxa, gostou da vitória? Gostou da forma como o Coxa se portou em campo? Obviamente, né? O torcedor deve estar muito feliz. Mas tem alguma coisa a questionar, a comentar sobre o seu time? Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do Vila, né? Fique à vontade para comentar, para reclamar, para concordar ou discordar de alguma coisa que nós analisamos aqui no vídeo, e deixe o seu desabafo, deixe a sua opinião aqui embaixo, porque a análise desse jogo vai continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Deixe seu like, tá? Que me ajuda muito no vídeo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. A maior parte dos torcedores que assistem os vídeos normalmente não são inscritos, então peço por gentileza que se inscreva para você poder participar do canal, para poder participar das análises e interagir cada vez mais aqui com o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. Peço que clique no botão hypar quando aparecer ali para você, depois que você deixar o like. Clica no botão hypar, que ajuda muito com o trabalho e o engajamento do canal. E se torne membro, é a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp do Gader Futebol Clube e ganha uma série de benefícios. Todos eles a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.